Shalom, shalom para todos. Baruch Hashem. Vamos começar o dia falando com a Kadosh Baruch Hu, com Hashem. Muito bem. Vamos falar hoje sobre o aspecto que o homem é imagem e semelhança de Elohim. Para a gente entender isso, nós precisamos entender algo primeiro, que é extremamente importante. Existem vários nomes para Hashem. Cada nome tem um atributo, tem uma atuação, do Criador no mundo que ele criou. Então, quando fala que o homem foi feito à imagem e semelhança, está relacionado especificamente a um dos nomes de Hashem, que é o nome Elohim. Então, para a gente entender o que significa imagem e semelhança, nós temos que compreender como entender o nome Elohim e que tipo de ação Hashem faz no mundo da criação através desse nome Elohim. Hashem, ele está além dos nomes, ele é o Todo-Poderoso. Os nomes são como, de uma certa forma, filtros. Então, cada nome expõe uma forma como Hashem está agindo no mundo da criação. Independente de tudo isso, Hashem, ele é um absoluto. Ele não tem nenhuma subdivisão. Mas, para que ele possa atuar no mundo que ele criou, ele regula a quantidade de luz para que esse mundo possa suportar a ação dele. Senão, o mundo deixa de existir. Ok? Muito bem. A gente vai captar isso, estou vendo aqui os comentários. Vamos depois a gente responde. Vamos agora concentrar nesse assunto que é muito importante. No livro de Bereshit, Gênesis 1, 26, tem o segredo disso e é interpretado por pessoas que não têm uma mente preparada segundo os princípios da Torá para entender a Torá. E atribui a esse texto uma visão não só errada, mas uma visão contrária à visão correta com relação ao Criador. O Criador não tem pluralidade. Isso, na verdade, é uma visão ligado à idolatria. A idolatria tem pluralidade. Hashem não. Hashem é um absoluto indivisível. Muito bem. Em Bereshit, Gênesis 1, 26, diz assim: E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que domine sobre o peixe do mar, sobre a ave dos céus, sobre o animal em toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta da terra. Aqui tem o segredo para entender o que é a semelhança do nome Elohim. Agora, só para a gente tirar completamente o erro muito perigoso de algumas pessoas usando desse texto atribuir pluralidade, que é um conceito de idolatria, não é um conceito da Torá. Inclusive, conta nossos sábios que quando Moshe escreveu esse texto, ele falou para Hashem, os idólatras vão usar esse texto para defender as idolatrias deles. E Hashem falou para Moshe, os idólatras sempre vão encontrar alguma desculpa para a idolatria. Mas o que tem que ser escrito, vai ser escrito, porque aqui existem segredos, existem ensinamentos. E uma pessoa sábia vai entender. Para a gente já
acabar com essa história de pluralidade, é só ler o texto seguinte, o 27, fala: e Deus criou o homem, está no singular. Então, Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea criou-os. Então, no versículo, no Passuque 27, já deixa claro que Hashem criou o homem sozinho, sem a ajuda de ninguém, de nada. Ele sozinho criou. Então, quando ele afirma isso no Passuque, no versículo 27, está dizendo que o versículo 26 está falando de outra coisa. Está se referindo a um outro aspecto. Isso é uma forma de entender bem o texto na Torá, no Tanakh. Então, quando no versículo seguinte afirma que Hashem criou sozinho, ele, no singular, tudo, então aquele façamos tem outra mensagem. E esse façamos, ele vai explicar o aspecto da semelhança do homem com o nome Elohim, ok? Um dos nomes do Criador. Ou seja, a forma como Hashem age nesse mundo através desse nome. O nome, como eu falei para vocês, é como um filtro. Agora, vamos, antes da gente explicar isso, vamos entrar em outro assunto, relacionado a isso, obviamente. Em Bereshit 2, ou seja, 2, 7, diz assim: e o eterno Deus formou o homem do pó da terra. Em hebraico está escrito assim: Vayetzer Hashem Elohim et Adam afar min Adamah. Então, ele criou, ele formou o homem. E essa palavra Vayetzer, ela está em hebraico com 2 Yud. Ela não tem só um Yud. O que vai decifrar, o segredo, da questão do homem ser imagem e semelhança do nome Elohim, está no capítulo 2, agora no Passuque, no versículo 19, que diz: e Hashem, o Deus, formou da terra todo animal do campo. Agora vai falar sobre a formação, a criação do animal. Em hebraico está Vayetzer, a mesma palavra. Vayetzer Hashem Elohim min Adamah kol chayat asadeh. E assim continua o texto. Então, a gente leu no primeiro texto, Vayetzer Hashem Elohim et Adam. Mas no segundo texto, Vayetzer Hashem Elohim min Adamah kol chayat asadeh. Qual é a diferença aqui? É a mesma palavra, mas existe uma diferença. Quando fala da criação do homem, a palavra Vayetzer está com 2 Yud, são 2 letras. Mas quando fala na criação do animal, a palavra Vayetzer tem apenas um Yud. Então, a gente tem esse aspecto, que uma palavra, quando fala da criação do homem, está com 2 letras, e quando fala na criação do animal, está com uma letra. E também o que nós falamos no começo sobre façamos o homem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que não tem nada a ver com pluralidade. Isso é um erro, isso é um equívoco, isso tem correlação com o conceito de idolatria. Tanto que no texto 27, no versículo 27, diz claramente: Deus criou, ele criou, está no singular. Então, o termo façamos, juntamente com essa questão de 2 letras, quando fala na palavra sobre formar o homem, diferente quando fala sobre formar o animal com apenas um iudo, uma letra.
denota algo muito importante. Para a gente entender isso, a gente tem que entender o que significa o nome Elohim. Elohim, ele traz primeiro o atributo da Gevurah, né, do Criador, mas ele também tem, ele mostra, ele demonstra, ele representa esse nome Elohim, que Hashem, ele é o dono de todas as forças. Ele é que criou tudo. Ele é que criou todos os seres. Então, o sentido da semelhança do homem com o Criador não é a semelhança com o Criador como um todo, mas com esse nome do Criador, que é chamado Elohim, que diz respeito a todas as forças da criação. Agora vamos entender e vamos decifrar, segundo os nossos sábios, o que significa isso. Da mesma forma, né, que existem as duas letras e existe também essa palavra façamos, é como se Hashem falasse para todos os seres criados. Cada um vai conceder ao ser humano algum aspecto. Ou seja, façamos, ou seja, toda a criação vai fornecer ao ser humano algum aspecto dessa criação. Em outras palavras, o ser humano ele foi criado com todos os aspectos da criação. Por isso, ele tem uma semelhança com o nome Elohim, que diz respeito não só ao aspecto da Gevurah, mas de ser o dono de todas as forças. Então, por que tem dois Yud quando se fala da criação do homem e um Yud da criação do animal? Porque o animal ele tem um corpo e uma alma ligado à terra. O homem, não. O homem tem um aspecto material e tem um aspecto espiritual. Tudo que foi criado através de 4 elementos. Esses 4 elementos estão no ser humano. Então, o ser humano ele é chamado imagem e semelhança do nome Elohim, porque nele existem todos os aspectos da criação. Ele é físico, ele também é espiritual, ele tem todos os aspectos dentro dele. Por isso que ele foi chamado imagem e semelhança do nome Elohim, que é o nome que representa todas as forças do universo. E por isso foi dito, façamos como se o Criador estivesse convidando todas as forças que já haviam sido criadas para que cada um desse algo para o ser humano. Porque Hashem estava criando um ser que contém todos os aspectos da criação. Por isso, ele foi chamado imagem e semelhança do nome Elohim, dessa atuação do Criador no mundo que ele criou. Isso não tem nada a ver com pluralidade. Isso é um conceito de idolatria. Kadosh Baruch Hu é um. Para a gente ficar com a mente agora clara, sem nenhuma dúvida, você fala assim, imagine que você tem 10 quartos, 10 casas, cada casa tem vidros grandes janelas de vidros, e uma a janela é verde, outra janela é azul, outra a janela é completamente transparente, outra janela é completamente opaca, não passa luz. E aí você diz, olha, aquela casa tem uma luz verde. Aí o outro fala, olha, aquela casa tem uma luz azul. Agora eu pergunto a vocês, isso afeta de alguma maneira a luz? E a resposta é, óbvio que não. Se você simplesmente colocar todas as janelas transparentes, elas estarão todas claras. A luz não é afetada por nada. Então, o Criador, ele é um absoluto. Agora, no mundo da criação, ele age através de filtros. Mas os filtros não são personalizados. Não são manifestações personalizadas. Isso é outro conceito idólatra. Nada disso, são apenas filtros. A Kadosh Baruch Hu é um indivisível incorpóreo. Então, assim nós entendemos
que o homem ele tem todas as forças da criação dentro dele. Agora, cabe a ele escolher servir a Kadosh Baruch Hu, acatar a palavra de Hashem, que é a Torá, cumprir as mitzvot e acertar no caminho verdadeiro que o próprio Criador deu no Monte Sinai através de Moshe para o povo judeu, com 613 mitzvot, e para todas as nações com Sheva mitzvot, 7 ordens para que as pessoas possam se conectar com o Criador, Kadosh Baruch Hu.